Então vou treinar. Esse nosso rosto tá bom, assim, eu acho que a gente precisa de uma plástica, mas Começou. por hora tá ótimo. Olá, gente! Estamos aqui em mais um Clube do Livro e hoje nós vamos falar sobre um livro muito legal, mas aí eu vou deixar, né, para cada um depois dar a sua opinião. O nosso Clube do Livro de hoje demorou um pouco, mas estamos de volta. E aí, hoje, Valesca vai falar porque ela indicou esse livro e depois cada um vai dar a sua nota, falar um pouco. Pode começar, Valesca. Então, gente, o livro que eu escolhi foi Incidente Antares. Eu escolhi porque, eu não sei, Araci, há muitos anos, acho que já tem mais de 5 anos isso, chegou na minha casa com o livro e ela ficava falando aí que não, porque os mortos, vai acontecer um negócio e aí os mortos, eles vão, não é ressuscitar, mas eles vão estar vivos. E ela fez muita propaganda do livro. Dessa parte. Ele convenceu. Dessa parte. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu achei, na hora de escolher um livro para indicar, eu achei que eu queria ler ele e queria ler com vocês. E foi por isso que eu escolhi esse livro. Inclusive, quando ela falou do livro para mim, eu até peguei o livro dela emprestado para ler. Mas assim. Eu quero meu livro. Eu li, não. Tá na sua casa. Pare de me cobrar um livro que eu já devolvi. Minha gente, mas é sério, Valesca falando aí, eu relatava com emoção tão grande os livros, passava para a Valesca com emoção tão grande que a bichinha se empolgou. Mas ainda bem que era uma coisa boa, né? Ainda bem que a memória ficou. E é engraçado porque você falou dessa parte dos mortos e realmente a única coisa que eu sabia sobre o livro quando eu resolvi indicar era isso. Era que eles iam, não é reviver, mas que ia acontecer o incidente, eles iam retornar e eu tava o livro inteiro esperando por isso. Então a primeira parte para mim foi muito... Ai, spoiler. A primeira parte para mim foi muito maçante. Porque eu tava esperando pelo momento em que eles iam retornar. Eu tava o tempo inteiro. Eu li o livro todo. Tá, mas e os mortos? Quando que eles vão aparecer? Pois é. Eu já dou a minha nota? Não. Faltou falar um pouco sobre o livro, né? Faltou um pouquinho. Então, Incidente em Antares foi o último romance escrito pelo Érico Veríssimo. Ele foi escrito em 1971. Nele, o autor faz uso do realismo fantástico e é um tipo literário que a gente aqui no clube gosta muito, pelo menos eu gosto muito. Eu lembrei até do Minha Querida Sputnik. E nessa obra, o Veríssimo, ele vai abordar bastante a violência na época do regime militar, a chegada das indústrias estrangeiras no Brasil, vários aspectos da era Vargas, a própria figura do Getúlio. Então, assim, para quem gosta de história, principalmente a primeira parte do livro, ela vai ser bem, bem interessante. E a minha nota agora? Já pode emendar na nota? Pode ser. A minha nota foi um 5. Eu gostei muito do livro, principalmente da segunda parte, porque, como eu falei, eu estava muito ansiosa pela parte do que os mortos iam voltar. Eu também já falei, eu sou muito fã do realismo fantástico. E eu também já falei isso, eu tô repetindo o que eu já falei, que a primeira parte foi muito maçante, mas a segunda parte me prendeu muito e me trouxe muitas reflexões. Foi muito louco porque eu conseguia enxergar o Brasil atual dentro daquela história que estava sendo narrada estava sendo escrito pelo Érico, e isso me dá muito gatilho. Isso é um ponto positivo da escrita do autor, né? Ele é atemporal, né? Eu gosto quando eu consigo... A humanidade é cíclica, tá sempre fazendo as história, essa ideia da história cíclica é muito... me marca muito. Eu lembro da escola, eu adorava quando a gente estudava história, e claro que é meio chato, né? A história ficar se repetindo é um sinal de que a gente talvez
não esteja fazendo as coisas do jeito certo, não esteja aprendendo com o passado, mas dá aquela sensaçãozinha de, meu Deus, olha, tá acontecendo isso tudo de novo. Tem uma parte até que eles falam que tem um trecho do livro que parece muito com o slogan da campanha do Bolsonaro, que é o Brasil acima de... Não. Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Não. Ou é o contrário. É ao contrário. E, nossa, aparece perfeitamente na história. Essa parte, ela é um pouco, eu acho, uma desesperança, né? Foi o sentimento que eu tive, assim, falta de esperança. Já era mesmo. Sim, é um leve desespero. Valesca terminou já? Terminei. Tava dando tchau minhas primas. Não, é porque ficou como se tivesse dado uma pausa no vídeo, aí eu fiquei sem entender. Ah, tá certo. Pode continuar. Bom, gente, minha nota. Eu acho que o encontro hoje só vai ser nota boa, não vai ter fight. Gente, o livro, como Valesca disse, né, que de outrora eu já andava com esse livro na mão, minha nota é 5, e eu gostei bastante do livro, minha gente. Eu acho que não tem um escritor brasileiro que se compare a Érico Veríssimo, porque ele é muito, como Valesca falou, atemporal. O livro, ele descreve de uma forma tão minuciosa, tão cheio de detalhes, os momentos, a realidade, a vida, o cotidiano das pessoas na cidade, que você fica besta, e é isso que prende. Assim, como eu sou muito fã do livro, eu não achei até a parte de história tão maçante, porque ele vai ligando com a vida das pessoas e principalmente a vida do interior. Aí tudo é um fenômeno, tudo é um caos, né? As histórias das pessoas, dos personagens, e aí é nesse ponto que ele ganha o leitor, que ele vai conectando. E não é um livro pequeno, é um livro grande, mas mesmo assim ele vai conectando uma cena com a outra e vai dando para você desenrolar. Não é uma leitura complexa, só na parte de história que você tem que fixar mais para entender. Mas, minha gente, a obra é assim um fenômeno. Eu sou muito fã. Gostei demais. E acho que eu vou ler de novo. Vai ser a terceira vez. E assim, principalmente os detalhes, o frenesi na cidadezinha do interior, quando os personagens vão contando suas coisas, tudo é uma fofoca, tudo é aquela agonia, aquela agitação, as doenças que ele vai retratando também, os casos de suicídio no livro, que ele fala dos moradores, né, que vão alguns cometem suicídio, a insegurança, principalmente daquele pianista, é muito interessante como ele se prepara a vida toda para tocar e o momento não chega. Minha gente, é sério. Se tivesse uma nota mais do que 5, que eu daria. Realmente o livro é fantástico. Pronto, encerrei minha nota. Agora, Ali. Olá, galera. Sim. Depois da fala de Valesca e Araci, eu fiquei, repensando a minha nota, porque inicialmente eu tinha pensado num 4, porque o Érico, ele é o meu autor preferido, sem dúvida. Mas eu nunca tinha lido um livro dele mais profundo, assim. O que eu li dele foram os primeiros, né, não sei se são 3, da Clarissa, aí tem Dar ao Sol, tem outros livros, assim, que eu acho muito legal o jeito que ele escreve, eu conheci o jeito dele escrever. Muito obrigado. O interesse que ele tem pelas pessoas, a gente observa pela escrita dele, que ele se interessa pelas pessoas, ele observa, assim, olha, que eu vi até um pouco refletido no professor Francisco, não é o professor? Francisco, esse é o nome do professor. Libindo?
O professor que fez a pesquisa... É o Terra. Então, o professor, ele foi para a cidade e ele se sentiu nostálgico do lado dele de escritor, que ele viu muitos personagens interessantes em Antares. E eu acho que o Érico tem essa característica de olhar para o fulano, imaginar como é que vai ser a vida dele, em criar uma história, né, assim em cima. E eu tenho um pouco disso, e eu me identifico muito com o Érico nesse ponto, da escrita dele. Ele faz críticas, mas ele faz críticas que você não fica assim, chocado, triste. Você fica, você entende, mas você consegue ler tudo, sabe? Eu acho ele muito, muito bom. Mas Incidente em Antares, não, por enquanto, não é o meu livro preferido. Pela extensão, ele vai desde da fundação lá do povoado da Caveira e termina, parece que já está meio descontextualizado. Achei que não tem muita ligação entre a primeira parte da história e a segunda, na minha opinião, mas assim, não consegui linkar muito bem. Parece Eu que são senti isso também. Eu também senti isso. E o título do livro, Incidente em Antares, para mim, diante do espaço histórico de todo o livro, né? O incidente foi um dia, assim. Claro que é um negócio muito louco, né? Mas eu acho que o livro é sobre o quê? Não é só sobre esse incidente. Assim, não é sobre o incidente, é outra coisa. O incidente é um fato extremo que aconteceu, mas eu acho que o assunto do livro pode ser a memória das pessoas. Todo mundo esqueceu o negócio daquele. Os mortos retornarem. E todo mundo esqueceu depois, as pessoas viram e ficaram em dúvida se aconteceu. Então, eu acho que é muito sobre essa nossa construção social, sabe? Eu acho que é isso. Então, por isso, não é meu livro preferido, mas é um livro maravilhoso. Eu gostei muito de ler. Eu vou dar um 4,5 por meus critérios mesmo, assim, que quando eu amo o livro, que ele é perfeito, eu fico pensando nele um tempo. Espero eu tenha ficado nesse, né? Mas eu senti essa desconexão da primeira parte para a segunda parte. Eu entendo. Geralmente eu amo o livro, ele é o meu autor preferido. Mas esse foi um 4,5. Qual o seu livro favorito dele? Eu não sei se você comentou. Eu gosto de Um Lugar ao Sol, mas é porque eu já li da Clarice desde o começo. Eu achei Um Lugar ao Sol muito. Eu não sei se ele estava sincronizado com o momento que eu estava vivendo, que eu me identifiquei muito com a história. Gosto também daquele Olhar os Lírios do Campo, já li 2 vezes. Primeira vez que eu li, eu tive um pensamento, e a segunda eu já percebi a história de outra forma. Então, isso que eu acho... Ele sempre muito humano, sabe? Ele é um autor maravilhoso. Como é que diz no livro que fala sobre ele, que a dona Quitéria falou? É um inocente útil. Muito bom ele. Então é isso, galera. 4,5, recomendo, podem ler que vale a pena. Mas o livro não é só sobre Retorno dos Mortos. É muito além disso, né? Eu li achando que era só sobre o Retorno dos Mortos, por isso que eu fiquei desesperada na primeira parte. Eu falei, gente, será que eu escolhi o livro certo? Eu li o livro certo aí. Eu fiquei me perguntando isso metade do livro. Muito bem. E Alisson, qual a sua nota? Minha nota vai ser 4. É um livro que eu já gostei bastante. Acho que essa é bem a 5ª vez que eu li. Mas, lendo hoje, eu acho que ele tem um descompasso, mas nessa história do realismo fantástico. Eu gostei mais da primeira parte. Eu achei ela muito boa. A construção que ele deu para a cidade, como ele vai apresentando todo mundo, a questão política, eu achei que ficou muito bom, está muito bem amarrado. Aí, na passagem para o realismo fantástico, que eu acho que ele ficou... Ele perde a unidade, que eu acho que seria mais interessante que fosse intercalando, tipo o que aconteceu com o Gabriel Garcia Marques, que a gente leu o 100 Anos de Solidão, e ele vai dando pitadas desse realismo fantástico durante a história. E o do Érico é um livro muito pé no chão, até a metade. E depois que vira a página, realmente vira um livro... Eu não sei, assim, ficou... Na segunda parte. A segunda parte.
os adjetivos, a forma como ele narrou, o que aconteceu, eu achei que ficou muito meio pastelão, assim. O morto falava e saía uma golfada de mosca. O morto descia pela rua e a pessoa tinha uma síncope e desmaiava. Não sei, Como não a insolação. é uma Insolação. epidemia de insolação, um negócio, eu não sei, assim, ficou um pouco, não sei, ficou estranho. O início é muito bom, ele vai amarrando. Eu gostei muito daquela do jogo que ele faz mudando de narrador. Uma vez ele tá o narrador, aí ele pega como é que chama? O diário de uma pessoa e intercala, e você vai acompanhando, vai construindo as histórias. Ele constrói. Nesse sentido, eu não acho que o livro ele foge do tema, porque ele constrói, e eu acho que ele até brinca com aquele atlas que o professor Terra vai fazer. É como se ele estivesse fazendo o que o escritor, o sociólogo, né? Ele queria fazer. Ele cria, pela literatura, uma cidadezinha típica do oeste do Rio Grande do Sul. E nessa cidadezinha, eu acho que ele pode ter pesado a mão, que ele demorou muito construindo. Eu acho que isso até aconteceu no livro do Saramago, quando ele constrói aquela história da morte, do mundo todo, e no finalzinho eu acho que ele pensa, pô, eu tenho que acabar a história. Aí ele vai e cria o romance da história com o violoncelista e acontece o desfecho do livro. E o do Érico, não sei se ele dá essa sensação que ele gosta de escrever. Embora em alguns textos ele diga que não gostava, que escrever para ele às vezes era uma sangria, mas dá a sensação que ele é muito leve a história, tá fluindo, tudo tá ocorrendo e meio que ele, poxa, mas eu tenho que fazer alguma coisa, esse livro tem que acabar. E com um pouco essa ideia. Aí, por esse descompasso aí, eu dou um 4,5, um 4. É um livro gostosinho, né, de ler. Eu lembrei, eu não sei, eu não li Os Sertões, mas essa primeira parte me lembrou um pouco. Eu não li, mas lembrou. Eu comecei, mas nunca acabei aquele livro. É porque ele começa. Eu não sei se é Os Sertões mesmo, que primeiro ele narra o território, né? Depois ele fala do homem. Aí fala... eu lembrei. A terra e a luta. Eu lembrei de 100 Anos de Solidão também. Quanto que a gente vai ler de novo 100 Anos de Solidão? Na outra encarnação agora. Ai, que ódio. Pois é. Então, todo mundo deu a nota. Então, vamos lá para os pontos negativos. Peraí, que eu tenho... Não é pontos positivos primeiro, a Lê tem algo a acrescentar. Uma réplica aqui. Eu não falei que ele fugiu do tema. Eu falei que o título... Você vai discordar, você olhar Alisson? pelo título, Incidente Antares, e você ficar esperando um livro de zumbi. Incidente. Não é isso. É isso que eu quis dizer. Não se muda com o título do livro. E acontece os mortos-voltos, mas não é sobre isso. Não é só sobre isso. Registrada a minha... Mas e a tréplica? Com o que você está falando, só que assim, eu acho que o problema foi a ambientação, que ela fugiu um pouco demais, ficou muito grande. Porque você vai ter um incidente. Ele vai falar sobre o incidente. E o livro é sobre o incidente. Mas só que assim, você chega do nada e fala, olha, 7 mortos se levantaram e fizeram uma greve na praça. Aí ele, não, eu vou, como um bom escritor, eu vou criar todo o espaço, vou mostrar a cidade. Até que eu acho que aquele momento da praça que fica a lavagem de roupa suja, se você não conhecesse o coronel lá, o Xixo Vacariano, você não ia, é o Tibério, né? Você não ia nem se condoer. Mas quem é esse cara? Ele mostra bem quem é a Dona Quitéria. Ele mostra, explica quem ela é, de onde ela veio, por que ela é rica, por que ela não é rica. Assim, um pouco do triste da história é porque as pessoas pobres, ele não teve esse cuidado de construir, tanto que aparece lá o Barcelona. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com ele. Durante o passeio que ele faz, aí você vai entender, mas você não tem a ligação emocional que você tinha com o Tibério. Acaba que você gosta dele. Não sei se vocês gostaram do Tibério, porque... Não, eu gostei do Bebinho, como era o nome dele, que eu esqueci? O pudim de cachaça. O
pudim de cachaça. Cachaça, Ele batia na mulher, assim. Dele. Mas eu não acho que ele aparece na primeira parte, aparece? Não lembro. É nesse Eu sentido. passei a primeira parte inteira meio... Será que eu tô entendendo esse livro? A Eu passei... primeira parte é um apanhado histórico desde a fundação do povoado. Então, você está dizendo que o incidente Antares tem a ver desde... Precisava contextualizar desde a fundação do povoado. Não, Se contasse só a história do... Como é o nome do velho? do Tibete. Tibério. Se começasse dali, eles vieram de uma família que estava brigando e tal. Para mim já contextualizava a volta, ou você acha que não? Eu acho que ele fez uma brincadeira dele ser o Professor Terra, tipo a versão do Professor Terra que virou escritor, porque o Érico ele não teve formação acadêmica, ele foi para a faculdade, ele acho que ele era estudante de farmácia e quando estava para terminar a família ficou pobre e ele teve que sair, ele não se formou. E às vezes eu sinto como se fosse um eco dessa vida que ele poderia ter, e tanto que ele brinca com essa vida acadêmica. Como é que a gente escreve, como não escreve, o ofício do escritor ou do pesquisador, como ele também brinca com a questão da estatística. Ele sempre está brincando. Boa parte da cidade, aí ele fica brincando, mas o que é essa boa parte? É 10%, 5%? Umas brincadeiras de como se fosse uma pessoa que pesquisa e entende a, a vagueza dos termos que muitas vezes aparecem em estudo. Você vê uma matéria de jornal, um título, boa parte da cidade está ansiosa pelo jogo do time tal. Aí você fala, cara, eu nem sei que time é esse, o que é que vai acontecer. É que nas pesquisas para as eleições. Mas isso é um ponto que a estatística usa, né? Tipo, ela quer chamar a atenção. Eu na redação. Não vota no fulano. Aí o percentual de quem vota é bem maior, mas 30%, sabe? Deixaram de votar, 30% dá uma destacada no que quer. É uma estratégia. Eu acho que ele tentou fazer uma contextualização ali, mostrar a cidade, que eu achei muito válida, só que em proporção com o livro e com o período narrado, como você fala, ele começa contando a história, na verdade, da época dos dinossauros, não sei se vocês lembram, ele comenta dos dinossauros que tinham na época, e o fato em si, lá dos mortos, eu acho que dura o quê? 3 dias, eu acho. 2 dias, não sei nem dizer. São 2 dias, eles levantam num dia, numa noite. Eles têm até a sexta-feira, meio-dia, né? Tem a reunião lá. Tentaram enterrar, a gente sabe da dona Quitéria, né? Tentaram enterrá-la, não rolou, e ficou lá o corpo. Aí à noite, o cara foi violar o caixão, né? O caixão. E eles levantaram, foram para a cidade, disseram, até meio-dia a gente resolve isso. Então, foi algumas horas só. Uma coisa que eu achei interessante é que eles querem ser enterrados, os mortos, eles podiam simplesmente se revoltar e falar que não queriam. Mas eu acho que a parte que chama mais a atenção do livro é esse realismo fantástico, porque eu acho que o autor também precisa de um chamariz, né, assim, para fazer um livro sobre a incoerência histórica do homem. Vamos contar esse livro. Ou ele fez a história só dos mortos e a gente está interpretando. Aí a gente vai chamar o Érico para conversar e vai descobrir que ele não queria falar nada disso. Vocês estão interpretando isso? Vocês estão falar de política, gente. Ele enfiou o Getúlio ali. Nossa. Ele gosta de política. Nos livros ele sempre tem discussão política, esquerda, comunista, sempre tem. Sempre tem. Nossa, gente, aquela briguinha de comunista, esse pessoal da Rússia. Ai, gente. Isso é velho. Nossa, eu fiquei... Pois é, todo mundo É muito velho. Então vamos para os pontos negativos. Pontos positivos, não é não? Não é pontos positivos primeiro, não? Vocês querem discutir o que é primeiro? Os positivos. Os positivos. Pontos positivos. Quem começa? Você pode começar. É você. Falisca.
Eu gostei muito da forma como o livro ele envolve os fatos históricos reais com a história. Inclusive, já estava me perguntando se o Érico tinha conhecido de verdade o Getúlio. Você conheceu. Ele sabia de muita coisa, ou eu só estava acreditando em histórias que o Érico inventou sobre o Getúlio. Aquela última cena com o garoto indo para a escola com o pai e a pichação no muro e ele tentando ler que estava escrito liberdade. Gente, aquela cena me deixou impactada. Cala a boca, garoto. Bora, que você tá atrasado. Jota boboca? Ele repreende o garoto e leva ele para a escola. Eu acho que eu sou uma pessoa que se impressiona muito fácil com essas coisas. Não acredito. Eu entendo uma crítica, eu fico, nossa, eu entendi a crítica. O realismo fantástico, eu o tempo inteiro falando do realismo fantástico, gente, eu realmente gosto muito de realismo fantástico. E as críticas sociais, a referência à opressão e à violência da ditadura militar, as péssimas condições dos trabalhadores, a greve, tem mais coisa. Ele critica muita coisa. Eu não consegui lembrar. A burguesia, a mesma família sempre, as mesmas famílias basicamente, sempre comandando a cidade. Oligarquia? Esses foram os meus pontos positivos. Bom, meus pontos positivos são assim, um pouco parecidos com o de Valesca, quando ele retrata assim essas críticas sociais. Acho que ele faz bem uma crítica bem pesada, ferrenha mesmo. Gostei também das disputas entre as famílias, que em quase todo o interior tem nessa disputa, essa briga de poder, e ele faz faz a primeira parte do livro toda falando dessa briga, dessa rixa entre as famílias. E como eu já tinha falado anteriormente, eu acho muito bonito como ele vai descrevendo as cenas, os detalhes, principalmente na hora que os defuntos retornam e ficam sentados no caixão, na cena que eles se levantam e ficam sentados no caixão, aí diz, mas nós vamos passar a noite aqui. Aí tem um que descreve, né, que ele deita e fica olhando as estrelas. Não sei se vocês lembram dessa parte. Assim, são detalhes. Eu sei que vou fazer que nem foi um exagero, aquele do defunto, que as moscas. Mau cheiro. Mas tem umas eu achei legal, eu gostei. Eu também. E a volta de Dona Quita lacrou, viu? A lacração do livro. Dona Quita, eu gostava dela. Menino, eu gostava dela também. Se aproximando, e todo mundo, menino, que fedor de carne. Quando a pessoa ela aparece e diz, falando de mim. Eita, eu queria voltar, viu? Ai, gente. A gente já sabe que se a Aracy voltar, ela vai aprontar muito. Olha, a Alessandra, voltou ali. Voltou. Efeitos especiais, minha gente. Hoje não encontro assim, essa surpresa dos efeitos. Oi, gente, falando uma coisa... Essa parte deles voltando, eu achei... e como desenrola ali essa questão deles, que eles ficaram esperando, que eles queriam ser enterrados, porque eles já viram, né, que o processo de putrefação já estava bem acelerado, então eles ficaram ali protestando. Então eu gostei muito. E na parte que ele envolve o que vai catalogar todas as coisas da cidade. Sim, a pesquisa, né? Os estudos, aquele estudo que eles fazem sobre a cidade. Sim. Achei muito interessante. Eles não gostam do que falaram no estudo. É muito legal essa parte. Eu sou suspeita a falar que eu gosto muito do livro, mas assim, foram esses. Assim, tem outros, né? A gente observa a história, que ele retrata muito bem essa parte da ditadura, a parte do suicídio de Getúlio Vargas, ele descreve com perfeição.
Então são esses. Vou deixar só nesses pontos mesmos. Aquela parte da empregada devota do Getúlio, pai dos pobres. Ai, gente, eu não pode falar de história, não, que eu fico toda boba. E quando a notícia soou no rádio, eles todos nervosos, interessante como a população também acompanhava pelo rádio essa transição, né? Essa mudança de governo, ficava na expectativa, eita, as notícias estão chegando de Brasília, ficava naquela euforia. Gostei muito dessa primeira parte aí, que tinha essa emoção. A primeira parte... E a gente já tinha um spoiler, né? Que a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu. Apesar de não saber dos fatos, muito assim, né? Mas você sabe que qual foi o final de Getúlio. Você sabe que teve ditadura. Tem uma novela, né? Desse livro? Tem uma minissérie da Globo. Uma minissérie da Globo. Incidente em Antares. Eu procurei na internet para ver quem... Parece que a Fernanda Montenegro era a Dona Quita. É muito engraçado, né? Porque o último livro também. Que Dona Quita seja como? Eu penso numa mulher bem forte, bem... Uma velha rica. Sim, empoderada, bem... Eu imagino uma cara de brava. Sabe, bem osso duro. Bem... Ela mandava em tudo, assim, apesar da idade. Imagino que ela é gorda, forte. Assim. Gorda? Ai, acho que ela é magra, bem... Você sabe gente carrancuda? A Lê sabe o que é uma carranca? Sei. Então, Sei, tá carranca. Enquanto a Alison volta, uma coisa muito engraçada é que, como esses livros, porque... Qual que foi o que a gente leu de Saramago? Saramago, as intermitências da morte. As intermitências da morte, as pessoas paravam de morrer, né? E aí, nesse, os mortos voltam à vida. E é muito engraçado como no outro a gente falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que se as pessoas deixassem de morrer, nós teríamos tantos problemas. E nesse é a mesma coisa, as pessoas voltam da morte e a gente começa a pensar os ratos, as moscas, o mau cheiro, as pessoas... Agonia, porque toda vez que a gente pensa nesses fatos irreais, a gente cria uma expectativa muito fantástica, né? De que, nossa, ia ser legal, ia ser perfeito, se as pessoas não morressem, ia ser incrível. Mas tem um monte de problema relacionado. E a mesma coisa em Incidente em Antares, eles voltam, os mortos voltam e a gente descobre que quando a gente rompe a ordem das coisas, gera muitos problemas. Desde a tragédia grega o pessoal brinca com isso. Quem foge da medida morre. Agora é a Lê? Que fala os pontos positivos. Não, né, Ara? Pontos positivos do... eu gosto muito, já falei na justificativa da minha nota, do jeito que o Érico Veríssimo escreve, assim, uma leitura muito gostosa, assim, você lê nem percebe o tempo passando, assim. Não é um livro que eu leio ansiosa para ver como vai acabar. Eu sei que o Érico ele sempre entrega coisa boa, né? Então é um livro legal. E ele também tem muito esse enfoque na personalidade das pessoas, ele descreve a aparência, descreve o jeito que fala, a gente consegue visualizar muito bem, assim, toda a ambientação física do local, né, quanto a personalidade dos personagens. Isso eu acho muito legal. Gosto do que ele fez o apanhado histórico lá, desde o nome da cidade, do povoado da Caveira, assim, até o final, achei... A gente vai viajando e vai conhecendo muita coisa de história pelo livro dele. Quem dera se o livro de história fosse como o Érico Veríssimo que tivesse escrito, que eu acho que a gente lembraria bem mais coisas. Isso eu gosto muito, assim, desse livro, eu gostei bastante disso daí. Eu achei os personagens, né, interessantes, a primeira parte da política, que vai acontecer, essa expectativa, eu gostei bastante. E na segunda parte, eu achei interessante que, assim, eu acho que a volta dos mortos, os ratos, eu acho que é simbólico
Por isso que quando eu terminei, eu fiquei, é sobre o que esse livro? Assim, eu acho que é uma crítica a como a sociedade, né, as pessoas os políticos, quem tem condições de decidir alguma coisa, decide por interesse próprio. E por mais que tenham idealistas, que tenham comunistas, assim, o negócio sempre vai para essa coisa pessoal, assim, do interesse da minha família, do meu grupo. Uma coisa assim, que ficou muito marcante nesse livro, que eu achei interessante, que é uma característica da sociedade, é que a gente sempre está rivalizando, né? Família A com família tal. E essa é uma característica que ele coloca no Conto de Antares. Logo que eu acho que o professor, ele é meio que o Érico, eu sempre fiquei com essa ideia, como se ele fosse o Érico. Quando ele chega na cidade, o pessoal fica, você é mais isso ou mais aquilo, sabe? Você tem que se posicionar. E cobram isso dele. E eu acho que é uma característica, assim, da nossa sociedade. Você é de esquerda ou você é de direita? Você é... O que mais que tem? Você gosta de bolacha ou você gosta de biscoito? Como é que chama? Sempre tem uma rivalidadezinha, assim. A gente sempre está procurando esse ponto de... A gente foca muito no que é... nos pontos opostos, né? E a gente só se junta se for para brigar com outro oposto, que foi o caso que o Getúlio Vargas conseguiu unir as duas famílias para representar o Rio Grande dentro de um contexto nacional, né? E para mim o livro assim é sobre isso, sobre essas incoerências, sobre a hipocrisia humana, sobre como você fala sobre as famílias tradicionais e esse negócio de família, de Deus, de tudo. Eu acho que ele deixa tudo transparente de uma forma sem falar assim com raiva, sem uma crítica muito pesada. Ele vai narrando. Aí você acredita se quiser, como o professor fez o livro, contou o que eles viram, eles não inventaram. A gente isso são dados. A cidade é assim, assim, assim. Mas ninguém queria acreditar, assim, que absurdo isso. Nós não somos assim. Aí tem a favelona lá, Babilônia, para todo mundo ver, mas ninguém queria que falasse na Babilônia. Então eu acho que ele foi muito feliz, assim, na forma como ele vai contando, que ele faz o leitor concluir. Você que vai perceber. E na parte dos mortos, eu achei que foi meio simbólico, assim, de eles serem fedidos, a podridão, como se fosse a podridão mesmo da sociedade, saindo tudo pela boca dos mortos. Mais ou menos assim que eu, né? Será que ele não quis fazer uma crítica nessa parte, retratando os mortos como a parte podre? Essa parte dos mortos, será que foi uma crítica assim dele denunciar a podridão da sociedade, que querendo ou não, por mais que a gente tente escapar, mas ela tá ali, né? A parte podre da humanidade. E no final tudo apodrece. Eu acho que foi assim, tipo, o morto ele não tem mais, como é que fala, filtro social, por exemplo. Ele não tá mais preocupado se ele vai ser aceito em tal meio, como as pessoas que eles expuseram, né? Todo mundo tinha rabo preso com alguma coisa. E os mortos não, saíram falando tudo, assim. Achei um pouco exagerado, que vai entrar no ponto negativo. O rabo preso. Mas assim, não tem, tá livre dessas convenções sociais e saíram vomitando tudo que tinha para falar da sociedade. Aí depois veio os ratos, né? Foi só os ratos, né? De praga. Teve mosca, né? Os urubus. Teve mosca também. Aí na cena dos ratos, aquele cara aquele alemão, sabe? Tudo muito louco, gente. Todo mundo é louco. Gente, aqueles trechos em francês. Não, calma que vai ter os pontos negativos. Érico, eu não falo francês. Ali não deu ruim também, não li não. O Ale terminou? Mas assim, só para finalizar, eu achei tudo muito bem construído dentro da história, tudo muito claro. Eu acho muito leve para ler, apesar de ser um tema pesado, você falar de história, de política, de hipocrisia,
da família tradicional brasileira, falar de comunista, tudo no mesmo livro, e você conseguir ler e conseguir ver assim que realmente tem coisas que as pessoas não querem entender, elas não querem ver, ninguém quer enxergar. Os mortos podem voltar e falar com vocês que vocês não querem enxergar. Para mim é isso, sabe? E é isso, meus pontos positivos. Não, ficava falando aqui, gostei muito. Eu quero falar de novo. Fala. Aquela parte do era tão a favor da família que tinha duas. Ai, gente. Gente, aquela parte que os mortos estão falando que tem um pessoal na árvore, não sei o quê. Isso é muito brasileiro, né? Fazendo bagunça. É. Fazendo as torcidas. Eu vou torcer para os mortos, vou torcer para os vivos. Alisson, seus pontos positivos. Meu ponto positivo principal é a forma que o Eric escreve, né? É muito bom, muito leve, é muito natural, flui muito bem assim a escrita dele. Aquela parte de história, ele falando ali, eu pensei isso que a Alessandra falou, se os livros de história fossem assim, todo mundo ia saber história, porque é muito fácil você vendo ali a discussão, como a coisa foi se construindo, quem traiu quem se uniu a quem, para entender, é muito bom. E essa questão da crítica, né, social que ele coloca ali, que a gente fica... Ele está falando de um estado meio policial ali, aquela... Não sei se ele coloca data, o período que eles... Tem, né? Que eles estão ali no período de Vargas, e eles estão naquela... aí está naquela luta toda, tudo acontecendo. Só que, voltando a essa coisa que vocês falaram, que as coisas acontecem e depois se repetem, e ele está escrevendo isso em outra ditadura já, que era na ditadura, a última que teve, espero que tenha sido a última. A de 64, né? Porque teve a de Vargas e depois tem a de 64. Isso, e ele está escrevendo isso numa ditadura, e vocês veem ali que a polícia já fazia um monte de absurdo, tinha aquela coisa de comunista que estava acontecendo, a UDN, né, o partido da época, que era o da tradição da família e da propriedade, que foram esse povo, as católicas que faziam as passeatas no Rio de Janeiro, que aquele Brizola e o Jango, eles querem tocar fogo no Brasil, um monte de enviado de... Aí, cara, é muito bizarro. E aí lembra de outra frase, não sei se é uma frase do Marx mesmo ou se é uma conclusão, mas ele fala que a história, ela acontece primeiro como tragédia e depois ela acontece como farsa. Se você teve aquela história toda do Getúlio, teve o golpe, aquela loucura toda, vamos dizer assim, foi uma tragédia, a gente, poxa, aconteceu, gente foi perseguida. O filme Olga foi nesse período que ela foi deportada para a Alemanha, assim, poxa, no período de Getúlio aconteceu isso. E depois acontece novamente com os militares. Aí, assim, a gente pode até pensar, não, Getúlio, ele teve um papel civilizador, porque ele fundou o Brasil moderno. Tudo que tem Brás no nome, Eletrobras, Petrobras, ele fundou, ele organizou. Esse sentido de Brasil único que a gente tem hoje, foi Getúlio que criou. E depois, essa foi uma tragédia, só que agora a gente acontece nos militares uma farsa, porque, de novo, essa historinha de comunismo, de tradição e propriedade, aquele Carlos Lacerda enchendo o saco que tinha que ter um golpe militar e os Estados Unidos patrocinam outra aventura golpista. E agora eu nem sei qual seria. Primeiro é uma tragédia, uma farsa, agora é o que? Uma palhaçada que a gente está vivendo. A gente está chegando num nível aí que a gente pode entrar em outra furada dessa. E a gente fica, sim. E o bom do escritor como o Érico, que ele coloca de uma maneira muito leve uma série de reflexões, né? Você imaginar, cara, a gente está há 100 anos falando essa historinha, que o cara é comunista, não é? O cara é um pelego de Moscou, o cara... E a gente está nessa ainda. E todas as reflexões que ele faz, ele está colocando ali como pano de fundo a política, mas uma coisa que eu acho que é mais... Ela é um pouco mais ampla, que é a questão humana, né? A questão da natureza humana, vamos dizer assim, se pode falar de algo como isso.
porque vocês veem que tinha os vacarianos e os Campo Largos, eles eram opostos só por idealismo, porque assim, não, um é do Partido Liberal e outro é do Partido Conservador, mas todo mundo era conservador, ninguém tava, era só para dizer, não, eu sou contra o outro porque eu sou inimigo dele, eu não vou estar no mesmo partido, mas no fundo todo mundo fazia a mesma coisa e acaba que a gente está girando essa roda até hoje, porque muda o partido, como aconteceu com a gente. Não, o mal do Brasil é o PSDB. Quando entra o PT mantém a estrutura do tripé econômico, mantém uma série de privatizações disfarçadas e a gente, e aí, a gente vai apelar para quem, né? A gente fica sem ter para onde correr. Só que ele dá meio que essa esperança daquela postura mais humana do padre Pedro Paulo, né? Olha, se a gente pensar de uma forma mais humanista, de uma maneira mais... Só que até o padre estava meio desesperançado, né? Olha assim para algumas coisas que ele fala, ele tá seguindo, tá vivendo por viver, né? Assim, não tem... Tô vivendo por viver. Rapaz, eu não Esse sei... é o padre mais velho ou é o da Confissão do Doutor? É o da Confissão do Doutor, que é o Pedro... Nossa, ele tava... Desorientado, né? Ele não aliviou, não. Não, foi bem forte. Aí, assim, é bom esse panorama geral, porque a gente muitas vezes, quando discute política, discute alguma coisa, ou a gente vai lá muito no plano das ideias, no idealismo, que praticamente tudo no papel é bonito. Ou a gente vai para a baixaria total, que não sei quem roubou tanto, não sei quem. E assim, é o meio termo, né? São pessoas que fazem a política. Você vê esse papel do Getúlio, era como acontece o coronel, o Tibério Vacariano, ele vai para o Rio, faz um monte de negociata, faz um monte de... Só que, assim, houve avanço, por mais que você queira dizer que não houve. Aí, assim, é muito complexo analisar o que aconteceu, o que não aconteceu, se foi bom, se foi ruim, porque são pessoas, né? Aí envolve muita coisa, e eu acho que uma das funções que o Érico tenta colocar nesse livro é que a gente pense um pouco nessa questão humana, né? Porque ali é tudo muito humano, é tudo muito... Ver o cara lá indo para o Rio de Janeiro, que era a capital, fazendo um monte de negociato, um monte de coisa, e ele volta para casa, é aquele cara tosco, é aquele cara meio tosco mesmo, um babaca. Você vê, cara, imagina, tem pessoas dessa lá em Brasília hoje fazendo a mesma besteira, roubando, desviando. E tem esse lado humano, é bem complexo, é bem uma coisa bem complicada de se analisar, né? Então não ficou calado. Não dá, mas é mesmo. É porque ele fala assim, nossa, é uma reflexão. Ele fala de uma maneira muito leve, aí começa a falar os assuntos que o Érico vai citando no livro, aí é um monte de gatilho, né? Sim. É uma reflexão, mas é pesado, né? Assim, É bem pesado. Tipo, parece todo mundo... Uma frase do Tibério ou é do prefeito, acho que é o prefeito, que ele diz que quando eles estão naquela fase da operação, do esquecimento, não sei se é esse nome, não lembro se é esse nome eles dão, que é para fazer as pessoas esquecerem o fato da praça, dos mortos terem voltado. Sim. Aí eles dizem, alguém fala que o povo é uma grande massa sem cabeça, sem cérebro, assim. Eles são é um monstro muito forte, mas não tem cabeça. não pensa, assim. E acaba que tá todo mundo indo pro lado mesmo, assim, não tem Aquele... Cara, é difícil. Eu fiquei com essa ideia, assim, é muito difícil a gente ver o que é o bem comum, assim, porque cada um tem uma noção diferente do que é o bem. Bem é só da minha família. E ele, quando a gente vê essa discussão toda e ele coloca o papel do povo nessa história toda, que vocês veem que tinha na época o Jango, que era o presidente, e tinha Brizola, que era o cunhado dele, e eles tinham esse discurso mais forte de reforma agrária, de expropriação de terra para dar para pobre. Nessa época teve aumento de salário de 100%. Olha só o nível como estava louco na época. Um aumento de 100%. Teve paralisação com mais de 100 mil pessoas em Brasília, olha, em São Paulo.
Foi uma época assim bem, tava tudo muito à flor da pele. Só que assim é muito tenso porque você tem que, algumas pessoas, elas têm que falar por esse pobre, né? Vamos dizer, pelo trabalhador, porque é muito difícil para uma pessoa que tem uma vida tão corrida, trabalhando ali, ela parar para refletir e começar a articular pensamentos que consigam mudar a sua própria realidade, né? Tanto que uma das, acho que foi o Gramsci que falou, que tem o intelectual orgânico, que são pessoas que têm essas profissões populares, vamos dizer assim, e elas estejam no meio dessas pessoas para que elas possam compartilhar esse tipo de pensamento, vamos dizer assim, revolucionário. Porque é muito difícil, por exemplo, um cara entregador de aplicativo, naquela corrida ganhando o mínimo, muitas vezes o cara, como acontece em São Paulo, ele mora numa cidade da periferia de São Paulo, uma cidade satélite, e ele vai para o centro para fazer entrega no sábado e ele dorme lá no chão da praça para domingo ele continuar fazendo entrega, porque não dá tempo dele ir para casa e voltar. Muitas vezes o cara faz isso de bicicleta. E você esperar que uma pessoa dessa, é até um tom assim um pouco paternalista, você esperar que ela tenha reflexão, assim, pode ser que tenha, mas é muito complicado, é muito difícil, porque a gente tem o que o Althusser falava dos aparelhos ideológicos do Estado. Tem uma série de coisas que nos colocam, que nos dizem, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, o mundo é assim mesmo. Tanto que você vê quando o Uber chegou, os defensores da Uber era muito impressionante. Não, a empresa é ótima, você ganha dinheiro, você só não ganha dinheiro se você não quiser. As pessoas compram a ideia e defendem a exploração que elas estão sofrendo. Assim, é uma coisa. E isso entre várias coisas. O que mais tem na internet é defensor de bilionário. Assim, cara, você está num celular pagando em 12 parcelas, muitas vezes você está usando Wi-Fi emprestado de alguém e o cara fica o dia defendendo o bilionário, que o bilionário é um salvador, tá mudando a humanidade, assim. Passa o dia defendendo o Elon Musk e a riqueza dele. Aí, não, Não tá nem aí para sua defesa. O sinistro não precisa da sua defesa. Ou defendendo o patrão, né? O suco do brasileiro. isso mesmo. Isso, olha, eu acho que o livro dá essa desesperançada. Fiquei mais assim, só olha, tá acontecendo tudo de novo. Tá se repetindo e de uma maneira bem mais tosca, né? Que Sim. O nível caiu muito. Demais. Mais propagado, né? Porque antes o que era cartinhas anônimas escritas pelas irmãs lá, hoje é um WhatsApp, é um vídeo de TikTok. Notícias que chegam para todo mundo, né? É, lá era endereçado, ó, cartinha, fofoquinha, a gente se Agora a gente está numa era que a notícia chega para todos. Falsa, verdadeira. Ela chega. Eu acho que dá esse sentimento de desesperança, assim. Dá. Dá, né? Parece que a gente evoluiu tanto e ao mesmo tempo não evoluiu nada. Tipo. Acho que a gente não evoluiu, a gente não olha para trás, tá? Eu fiquei com muita vontade, assim, de... Pena que o Érico também é uma pessoa com limite, né? Nada de validade. De ler um livro do Érico sobre esse nosso período. Seria muito interessante. Eu acho que nem vai ter, porque agora é só TikTok, né? Só vídeo, live. Dancinha das primeiras décadas do século. Agora o pessoal só copia o que... Esperar a Alisson escrever esse livro aí. Já foi feito. Esse romance dessa época. Faça boa, Alisson. Quero uma crítica sua sobre a sociedade contemporânea. E ele lançou o livro, Érico, na ditadura, né? Não é de 75? Nossa, durou isso tudo. Foi quanto tempo de ditadura? 20 anos, né? Foram 20 anos. 21. Foi até 82 a ditadura, 83? Eu acho que foi até 85. Gente! Sim. Na década de 80 tinha ditadura? Eu nasci na ditadura. Você nasceu na ditadura? Somos filhos da ditadura. Eu sou muito nova. Muito. Ai. Já viu aquela geração TikTok? Como era o mundo quando você nasceu? Aí tem lá quem foi o campeão brasileiro, qual era a novela que passou, quem era o presidente. O meu era um ditador.
Quem que era quando você nasceu? Não era o Figueiredo, eu acho. Quem que veio antes do Lula? Foi o Fernando Henrique. Foi o Fernando Henrique. Aí, pronto, eu nasci no governo dele, só que foi no ano que o Lula ganhou a eleição, em 2002. Sim. Aí eu não tinha noção, pra mim eu tinha nascido no governo do Lula. Tem coisa aí. Acho que todo mundo já abordou, né, os pontos positivos. Vamos agora para os negativos. Valesca, pode Pontos negativos. Pontos negativos. Eu acho que o meu maior ponto negativo é o fato de que eu achei a primeira parte do livro maçante. É boa, mas é maçante. É bem. Eu acho que eu fiquei me arrastando. Demorou. Do meio pro final foi mais rápido. Porque você não é uma filha da ditadura. Os filhos da ditadura gostaram. Como eu sou filha do governo Lula. FHC. Eu sou uma criança do governo FHC. Uma adolescente. Não, adolescente? Por aí. Pra mim, não foi legal, não. Eu peguei muito tempo de PT. 8 anos de Lula, 6 de Dilma? 6, eu acho. 6 da Dilma. Aí vocês entendem minha frustração agora. Não, mas o interessante é porque muita gente, conversando com pessoas mais novas, por exemplo, para a gente que foi criado no governo do Fernando Henrique, para a gente a oposição é contra o Fernando Henrique e o que aconteceu naquele período. A gente vê o PT como uma coisa boa, porque aconteceu mudança, teve uma dinamização da economia. Só que para pessoas como você, que nasceram no período do Lula, você quer lutar contra o que está aí. Aí é um Kim Kataguiri da vida. Eu só tô querendo que o Lula volte, gente. Eu tô querendo lutar contra o Bolsonaro. Tá tão difícil. Agora, depois que Bolsonaro apareceu, aí a galera, opa, existe o Bolsonaro. E até então Lula tava que saudade do poder, né, instituído. Que saudade do meu ex. O poder instituído. A revolta é com o que está aí, né? A gente luta. Ninguém faz evolução. Vamos fazer uma revolta para continuar tudo do jeito que está. O Bolsonaro consegue fazer o pessoal manifestar a favor do governo. Isso está acontecendo, né? Isso aí vai como? Ai, gente, eu não posso com isso. Não. Seu ponto negativo era assim. O meu eu acho que o final, eu acho que ele enrolou demais o final. Eu acho que quando os mortos foram enterrados, poderia encerrar ali. Aí ficou puxando. Acho que na hora lá do coreto, que os 7 mortos ficam lá, acho que também foi bem menino, teve uma embromação ali, viu? Aí gente, esse livro foi publicado na ditadura. Aí já deixava a pessoa estressada já. Ali, esses pontos aí, o final e a reunião na praça lá no coreto, acho que demorou demais, embromou demais. E assim, quando ele vai dizer no final que um vento varreu as ruas de Antares, não sei o quê, aí ele começa de novo, que o pesquisador chegou, os jornalistas chegaram na cidade para investigar qual foi ou se aconteceu mesmo a história. Aí ele começa novamente a relatar e eu acho que dá uma embromada braba ali, viu? Mas... Eu gostei dessa parte que eles estão lá tentando encobrir o que tinha acontecido, falando, não, que loucura. Mas eu acho que vocês acham que o final foi bem previsível? Eu acho que todo mundo já esperava nele dizer que foi um delírio coletivo. Eu não sei o que eu esperava, eu acho que eu não esperava nada. Eu não achei que... Eu pensei que o pessoal de Antares ia abraçar a causa para ter fama, para ter... eu também. Aí eles ficam tentando encobrir. Contra, né? Porque se você olhar só os mortos levantaram, de um ponto de vista geral, é um negócio que chama atenção para a cidade e tal.
mas, por outro lado, afirma que teve todas aquelas acusações na praça. Então, o meu interesse como prefeito é melhor que isso nunca tenha acontecido. Por conta das coisas que aconteceram na praça, eles ficaram meio, vamos esconder aqui. Aí depois veio aquela questão de tentar apagar a história. Tanto que como é o nome do cara? Não sei o que, Leisman, Lucas Leisman, ele queria escrever a história, ele omitiu todas as partes que estavam falando mal, mas mesmo assim, não, só da gente citar que aconteceu já é um prato cheio para a oposição atacar a gente. Então, vamos subir essa história. Então é isso também, a história é escrita, né, por quem está no poder. Tem muito disso. E você viu que no final político, né, ele quis transformar a história em favor. Não, é porque vem um grande evento aí, como era que ele dizia? Da agricultura, né? E a gente quis chamar atenção para o que vai acontecer na cidade, o evento. Pronto, esses foram os meus pontos. E os seus, Ale? O meu ponto negativo, eu achei que nessa parte, como esse é o ápice do livro, né? Os mortos voltarem, é o que você espera. Eu esperava que os mortos tocassem mais terror, né? Nossa, eu vi fedendo, a salmoura escorrendo. Então, aquela lavação de roupa suja na praça. Imaginava esses mortos podres, sabe? Assim, se decompondo-se. E eu achei eles, principalmente o advogado, muito moralista. E ele estava lá na falcatrua toda, né? Muito moralista. Inclusive o Barcelona, que disse que não tinha nada a ver com a vida sexual de ninguém. E ele foi expondo a vida sexual de todo mundo, os conchados. Achei meio assim, incoerente. Achei que demorou muito essa parte. A segunda parte do livro, vinha a história do morto, ele contextualizava toda aquela história do morto. Aí, até para chegar, para ter a finalização na praça, acho que demorou muito, assim. É esse. É só esse. Eu acho que para mim também foi o mesmo. Eu acho que demorou muito essa segunda parte. Eu acho que ficou um tom assim muito moralista, muito escrachado, assim, muito patente. A traição, aquela coisa toda, e até os mortos são 7. Eu acho que dá para fazer um paralelo com os 7 pecados capitais, como se fosse uma representação, vamos dizer, da podridão humana. E dá até para pensar que o livro tem esse tom realmente assim, politicamente triste, melancólico, porque o problema não é a política, são os homens, né? São as pessoas que fazem o sistema político, são as pessoas que constroem a sociedade, e não tem muita saída, né? Tem que tentar lidar com essa matéria que é triste, não tem muita saída, e tentar lidar com ele. Só que ficou muito moralista, aquela coisa, e vai e volta, e vai e volta. Todo mundo ali com um problema, com a mulher não gostar do marido, não sei quem traia não sei quem fazia aquilo. Aí... Foi um pouco, eu acho que demorou muito, poderia ter feito um desfecho mais rápido. Eu adorei a lavação de roupa suja. O Exposed. Demorou demais. Os babados. Assim, quando foi legal o pessoal gritando na árvore. Eu gostei dessa parte também. Cala a boca! Velho, não sei o quê. Chegava velho. Não, e o cara Eu gostei, falando... eu só achei que demorou muito chegar nessa parte. Passou muito tempo, não. Falar mais um ponto negativo, só que eu esqueci. Veja aí, Alice, você tenta lembrar. E aí, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu quero saber sua indicação. Um livro de 1000 páginas. Eita. Esse demorou, o outro vai ser no ano que vem. Gente, esse livro demorou. Eu me enrolei. Vamos fazer assim. Enquanto a Lê tenta lembrar. Peraí, rapidinho. O que você estava falando, Larissa? Que foi em cima da sua fala que eu lembrei. Do moralismo. Do moralismo. Não vou lembrar, não. O pessoal gritando na árvore. Eu até tentei relacionar os mortos com cada pecado. Um ou outro ali não consegui, não. Mas... Lembrei. Eu senti falta de ter um personagem que a gente se identifique e acompanha ele, assim, que a gente tem carinho. São muitas...
os personagens que ele mais demanda tempo falando são pessoas que não tem como dizer, ai, eu amei o Coronel Tibério. Gosto dele. Mas ele não é legal, né? Você não queria ser o Coronel Tibério? Não. O Padre Pedro Paulo, você pode até vir a gostar dele, mas ele não explora o personagem, né? O personagem feminina, assim, aquele mais... Kita, ela é assim, mas não teve aquele amorzinho, não. Não teve esse personagem carismático, assim, de você dizer, poxa, você se identificar com a jornada dele dentro do livro, né? E uma coisa que eu achei interessante é que essa cidade era tão variada, né? Tinha um bar do povo que ia lá conversar, e o Barcelona era um sapateiro todo politizado, sabe? Achei interessante, assim. Antares é uma cidade interessante como eles discutiam a política, né? Assim, de boa, escutava e corria para anunciar as coisas. E a Lei falando aí de personagens, eu tive tanta dó do pianista. Ah, minha gente, aquele homem ali. Eu tive mais merecia voltar para ter uma vida diferente, viu? Eu tive dó do outro que tava com a mulher grávida. Sim, eu tive mais dó desse daí, cara. E agora ali, eita, menina. O defunto voltar a ajudar, corre que a coisa vai ficar feia. Pega o barco, vai para outro mar. E o padre ainda ajudou, né? Aí foi um guerreiro. Eu acho que a do pianista é mais triste, porque ele passou a vida toda se preparando para ser pianista. Aí ele foi, acho que ele tinha 20 anos, 15, 18, fez o show, errou. Aí ninguém mais deu moral para ele. E ele passou o resto da vida dizendo, não, você vai dar certo, porque você nasceu para isso, e o tempo foi passando, e aí ele chegou na época que até é triste, porque as pessoas da cidade tratavam ele já como doido, né? Ah, esse daí... Aí ele se matou, né? De desgosto, de tristeza, de... É pesada essa história. Pesado. Tem muita história triste, assim. E é um trauma, né? Que a mãe dele pegou ele se masturbando, aí ele culpou as mãos por ter feito aquilo, traiu ele no momento, tudo. É triste, olha, coitado do... Foi essa aí, foi muito... Não pode apagar. Vem aqui falar pra ele. Eu acho que já era esse, assim. Mas, no geral, eu amei o livro. Maravilhoso. Foi gostosinho de ler. Vocês indicam um livro. Peraí. Papai, eu não gosto de cozido com tatu. Computador. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo o merchan, né? E depois eu volto com a indicação. Joga a vinheta. Valesca, mulher, faça aí umas aulas de edição de vídeo para jogar nossa vinheta. Tá precisando, né? Acho que já vai fazer a gente um ano. Precisa. O clube, né? O clube vai fazer 2 anos. 2 já. E vamos fazer live de aniversário. A gente devia... Todo mundo devia... Eu adoro a oportunidade para comer bolo. A gente devia comer bolo. Eita, a gente fundou quando? Foi em janeiro? Acho que a gente começou no começo do ano, não foi não? Acho que foi em abril de 2020. Abril? Eita, então já completou ano. Fazer o aniversário, né? Um chapéuzinho. 2 anos. Vai ser um encontro especial. Vamos programar. Então, não, vou fazer primeiro a indicação, depois a gente volta com o merchan. Gente, o livro que eu assim pensei em indicar. Já cria uma expectativa. Os Sertões de... Vai matar todo mundo. Gente, o livro é um livro bem simples. Com certeza a Alisson já leu. O livro vai ser Capitães de Areia. Capitães da Areia. Principalmente por causa da música de Aviões do Forró. Garota, nada. Tô brincando, vai ser Capitães de Areia, porque eu já li, mas eu não lembro mais da história. É um livro curto, praticamente, e dá pra gente desenrolar. E como tá na crista da onda, por causa das músicas, eu vou indicar Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu li esse ano já. Vou ler não vale não, então. E aí? A Alisson já leu também. A Lei já leu? Não gosto muito dele.
Jorge Amado. Eu achei Por ele quê? muito machista. Mas, né? Por que você não. Eita, falei esse feijão. Eita! Não, mas eu vou deixar. Preconceitos. Não, mas o livro é muito bom, vale a pena. Jorge Amado dos outros? Por quê? Por que você não gosta do Eu George? gosto do Érico, eu sou de Antares, eu gosto de um e eu gosto de outro. Ah, tá. Os vacarianos e Campo Largos. Você era macariano ou você era Campo Largo? Eu era vacariano. Eu gosto do Gabriel Garcia. Eu era o Tibete. Um personagem. Ei, pois é, não, mas eu vou deixar esse mesmo. Os Sertões. Não é os Sertões? Não, Areia. Pois Olha é, aí, gente, é isso. Pois Agora é, vamos pessoal. para o Mechan. curtam. Alisson vai fazer um Mechan de hoje que ele nunca fez. E... Então não sei fazer isso, não. Então, pessoal. Você coloca uma voz fofa e só. Ele nasceu na ditadura. A vida sofrida. Tem que botar. A geração Z pra fazer. É de geração Z mesmo? Acho que é. Tem Como que é a ter uma geração? geração próxima para fazer uma dancinha do TikTok enquanto faz. E meus alunos é o dia todo com essa dança na sala de gente. aula só. O povo não dança mais quadrilha, não. Agora é só TikTok. É sério. Bom, Eu assisti já que a uma Sandra vai fazer apresentação. um Mechan, a Alessandra. Quem sabe em alguma era da humanidade a gente não teve isso já, né? Dancinha do TikTok, quase dancinha do TikTok, viu? A história só se repete. Então, vamos finalizar, né, o nosso encontro. Se você gostou... Se você gostou, curta, compartilhe. Ouça Ativa o várias sininho. vezes. Ative o sininho, indique para os seus amigos. A gente lê aqui porque a gente gosta mesmo. A gente não tem talento para fazer vídeos de TikTok, então a gente lê e conversa sobre Meu não vídeo. sei filho vai dançar. demorar a tocar mais um dia. Não temos talento para dancinhas, eu não tenho. Né? Você Pois dança, é, Lê? gente, nos sigam, compartilhem e aguardem o próximo livro que vai bombar. Isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.